Olá! No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer esses chaveirinhos utilizando o Polacil. Então toca a vinheta. O Polacil é um plástico usado na maioria das vezes para plastificar documentos e ele fica durinho. Ó, ele fica bem durinho e é ele que nós vamos usar para fazer o nosso chaveirinho. No caso, para trabalhar com Polacil, você precisa de uma laminadora ou plastificadora. A minha é da Aurora e em alguns lugares ela vai estar escrito plastificadora, outros laminadora, mas é a mesma máquina, o mesmo aparelho. No caso do Polacil, não tem necessidade de você ter protetor. Nós vamos usar o protetor, eu vou explicar, mas no caso do Polacil você não precisa, só para quando você vai aplicar BOPP. E nesse caso, como que vem o Polacil? Ele aqui, eu tenho ele para tamanho A4, como ele é transparente, talvez tenha um pouco de dificuldade de ver, ele vem para tamanho A4 e ele vem unido aqui no meio, né? E com ele você faz um sanduíche, né, do seu papel. Você coloca o papel aqui dentro e passa ele na máquina e ele fica durinho dessa forma. Então, o que que eu fiz para poder fazer o nosso chaveirinho? Eu cortei aqui em cima, tá? E separei as duas folhas. E aí eu tenho o arquivo e eu cortei na silhuete mesmo esses dois pedacinhos aqui, que é o que eu vou usar para fazer o nosso chaveirinho. O arquivo desse chaveirinho, né, dessa mini base de corte, ele vai de brinde para quem adquirir essa caixinha, que foi a caixinha que eu usei na festa da Ana. Então quem adquirir essa caixinha ganha o arquivo desse mini chaveirinho. E aí, o que que você precisa fazer quando você vai fazer um chaveirinho? Você precisa cortar duas partes no Polacil invertidas, né? E como eu colo esse plástico na base? Eu colo com o lado brilhoso, porque do lado de fora ele é liso e é brilhoso. E do lado de dentro ele é fosco. Então eu colo esse lado brilhoso na base e deixo o lado fosco para cima. Então eu cortei aqui, né, deslocado com uma bordinha e já fiz o furinho para colocar o ilhós. Esse objeto que ele vai ser o chaveirinho, e aqui a gente vai colocar aqui dentro a nossa base de corte. Então, você sempre que você for fazer, nesse caso aqui, como já era impresso, já foi feito de outra forma. Nesse caso aqui eu cortei num papel Relux preto, ele é preto dos dois lados e o miolo dele também é preto. Nesse caso aqui eu já fiz uma impressão, então eu cortei dois bonequinhos da Ana invertidos, né, espelhados. Colei um no outro e fiz esse bonequinho, aí você vê que tá dos dois lados. E cortei um contorno deslocado, eu fiz 3 milímetros para cada lado e coloquei o lugarzinho do furinho já, no caso de impressão. Nesse caso aqui também foi um papel Relux rosa, então você não precisa cortar os dois lados. É muito simples pra gente fazer o chaveirinho. No momento que você tem cortado, o lado fosco é o lado que fica para dentro do objeto. Então aqui eu vou pegar esse lado, você vê que aqui ele é fosco, do lado de cá ele é brilhoso. Então eu vou usar ele para dentro, o lado fosco. E vou posicionar a minha base de corte aqui no centro desse quadradinho aqui. E esse outro aqui eu vou pegar, que também tá o lado fosco para dentro, olha, o lado fosco é esse lado de cá, eu vou virar e vou posicionar aqui um em cima do outro. E posiciona bem certinho para você passar na máquina. Ele não precisa de protetor, eu já poderia passar na máquina direto dessa forma, porém ele é muito pequeno para você manusear, então eu optei por usar o protetor nesse caso. Então eu tenho aqui o protetor, esse protetor ele é utilizado para BOPP, eu tenho esse pequenininho aqui, então eu vou colocar aqui dentro, a minha máquina já está ligada, já está pronta com a luz verde acesa, eu vou colocar aqui dentro e vou segurar. E aí eu vou vir aqui e vou passar na máquina. É bem simples, lembrando sempre o lado fosco do Polacil, ele fica para dentro. Uma vez que ele terminou de passar, o nosso chaveirinho já está pronto. Só que quando ele passa, ele tá bem quentinho. Então é bom a gente deixar ele esfriar um pouquinho, assim, numa superfície plana, para ele não ficar envergado. Porque se você envergar, ele vai ficar por estar quente. Então a gente espera um pouquinho ele esfriar.
Uma vez que você passou, ele já está prontinho o nosso chaveirinho, ó. Ele já está durinho e já está prontinho. E nesse caso, agora a gente só vai colocar o ilhós aqui nesse buraquinho. Eu tenho esse tipo de alicate aqui para ilhós. É uma Crop-A-Dile, que acho que fala assim, né? E eu vou aplicar o ilhós nesse chaveirinho. Então eu encaixo aqui no buraquinho, mas a gente vai falar sobre isso aqui em outro vídeo, tá? Apertei e eu apliquei o ilhós. Já ficou, ó, bem direitinho o nosso ilhós. Bonitinho, com o verso bem perfeitinho. E é dessa forma que a gente faz os chaveirinhos em Polacil. E aí você pode deixar a sua imaginação voar e fazer chaveirinhos da forma que você quiser. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!